essa confiança na tua palavra e que a gente descanse em fé, Senhor, nos teus cuidados, em nome de Jesus, para a tua glória. Amém, amém. Pode se sentar. Abra sua Bíblia em Jeremias 18. Jeremias capítulo 18. Está conosco pastor Anderson, pastora Sueli, Deus abençoe, casal abençoado, né? Quer pregar, Anderson? Não quer pregar? Tá bom. Jeremias 18. Todos acharam? E a propósito disso, irmãos, meu tema nessa noite é o Deus que cuida. O Deus que cuida. Nosso Deus tem cuidado de nós. Jeremias 18. Diz assim a palavra do Senhor. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. No momento em que falar contra uma nação e contra um reino para arrancar e para derrubar e para destruir, se a tal nação, porém, contra a qual falar se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. Só até aqui. Pastor Anderson, vem orar por nós aqui, pastor, para Deus falar conosco. Graças e paz, amados. Vamos orar ao Senhor. Pai Santo, nós queremos entregar o nosso coração. E como um barro mole, nos disponibilizamos a Ti, as Tuas mãos, e que Tu venha nos forjar conforme Teu querer, o Teu propósito. Fala conosco, precisamos da Tua palavra, que restaura, que cura, Tua presença, que é eterna, poderosa. Senhor, venha inundar as nossas vidas, inundar este lugar, venha nos tocar, venha nos dissuadir de todo mal, Senhor, e que possamos, Senhor, como filhos obedientes, ouvir, apreender a Tua palavra, Senhor. Então nós Te agradecemos por este momento, por esta igreja, pela vida do pastor Sérgio. Senhor amado, Te agradecemos pela Tua bênção, Senhor. Fale conosco. Amém. O Deus que cuida. Conforme o Mateus introduziu esse culto,
a falta de cuidado tem sido um estigma do nosso tempo. Somos uma geração marcada, e agora mais, pela indiferença e abandono. A sensação de solidão tem aumentado, você tem percebido. O distanciamento nos dá a impressão de desvalor. E você sabe que o que marca essa era é o individualismo, a insensatez, o descaso. As pessoas estão morrendo na frente umas das outras. A preocupação não é socorrer, a preocupação é em sacar o celular e filmar, ver o outro agonizar ali. Descaso. Estou falando de uma alienação. Nós estamos nos distanciando, queridos. Grandes verdades são ditas nas telas do Facebook. Relacionamento por WhatsApp é fácil. Mas olho no olho, sentir o bafo do outro, o cheiro, o suor. As pessoas não querem. E quando olhamos no entorno, vamos nos sentindo cada vez mais abandonados por causa das políticas insuficientes ao nosso redor. O pobre está mais achatado. Esse chicote estoura nas costas do pobre. Então tudo isso patrocina o desamparo, queridos, o descuido. E estas realidades e sensações são transferidas para Deus. Vou repetir. Todas essas realidades de descaso, de indiferença, de alienação, de distanciamento, a pessoa transfere para Deus. E a lista de queixas sobre Deus aumenta. Ele não se vê cuidado pelos pares, ele não se vê cuidado pelo Estado, ele transfere para Deus. Deus também não cuida. Deus não se importa comigo. Deus não responde a minha oração. Não está nem aí para a minha vida. E os sintomas da crise, do descuido, é a sensação de abandono. Fui abandonado, inclusive, por Deus. Esses dias, conversando com um irmãozinho, visitante da nossa igreja, ele falou: pastor, aqui Deus não me ouve, Deus me abandonou. Esse discurso aqui. Um outro sintoma é aquele sentimento de rejeição. Já tratamos isso. Se a coisa vem desde a infância, num clima desse, a pessoa se sente cada vez mais rejeitada. E mesmo na igreja, ela passa a ter também, como terceiro sintoma, a síndrome de bastardia. Ela acha que não é filho, ela acha que é um bastardo. Deus não cuida, Deus não patrocina a filiação. Mas olhando para esse texto até em certo ponto duro, mas eu consigo, irmãos, enxergar os cuidados de Deus. Vamos tentar enxergar os cuidados de Deus nesse texto de Jeremias 18. Sem antes ver o contexto, o histórico. Então Jeremias, ele iniciou o seu ministério no reinado de Josias, 627 a.C.,
E ele percorreu o avivamento, a reforma espiritual de Josias, e ele é levantado para profetizar contra Judá. E profetiza até 586, em que se deu o cativeiro babilônico. A empreitada de Nabucodonosor contra Judá. E ele fez severas críticas a esse povo. Jeremias não economizou palavras. Com o dedo em riste, ele declarou os ídolos que eram erigidos na nação. O profeta tem que ter têmpera. E ele tinha, desde o seu chamado. Ele profetizou contra o orgulho judaizante. Ele profetizou contra as negligências espirituais e religiosas do povo. Ele trombou a turma, irmãos. Sistema injusto, sociopolítico, econômico que ele observava. E naquela época, os profetas pregavam contra as autoridades. Falou da rebelião. Usa o termo casa rebelde. E trombou os falsos profetas, porque ele ficou sozinho do lado de cá falando, vai ter juízo. Deus vai intervir. Vocês cairão na disciplina de Deus. Não há paz como os outros profetas estão pregando. Para os irmãos terem uma ideia, no vale de Inom, que é aquele famoso vale do lixão que Jesus se refere, falando que ali haverá pranto e ranger de dentes, a ilustração do inferno que Jesus faz. Neste vale já se queimava gente viva, já se oferecia sacrifício, tal era a atrocidade e o distanciamento daquele povo de Deus. Estavam fazendo sacrifícios a outros deuses. Jeremias então granjeia uma impopularidade enorme. Foi tido como um traidor da nação. E essa profecia que nós estamos lendo, embasados, esta profecia compreende o tempo que antecederia a disciplina de Deus. O profeta profetizou falando, olha, vocês vão cair. Era uma profecia que antecedia a queda, caráter preventivo. Se não houver ajuste, dizia Jeremias. Assim como os assírios destruíram, invadiram, tomaram posse das 10 tribos do norte, Samaria e etc., a Babilônia tomará conta de nós aqui no sul também. E com esse pano de fundo, e olhando para esse texto, eu posso declarar que Deus cuida de nós. Porque nós temos um Deus que fala. Nós temos um Deus que fala. O nosso Deus, diz o Salmo 115, tem boca e fala. Nós não estamos servindo um Deus mudo, indiferente, distante. Iniciamos essa profecia falando, a palavra do Senhor veio a Jeremias dizendo, Deus falando. Deus fala, irmãos. Algo muito óbvio. Mas o nosso Deus se faz compreender. A vontade dele é nítida. Ninguém pode dizer que não entendeu, porque Deus usa meios para falar. E se ele fala é porque ele existe. E se ele existe, é porque ele se relaciona.
E se ele se relaciona com algo, alguém, criações e criaturas abaixo dele. Então são objetos menores, imperfeitos e limitados como nós. Logo, nós temos um Deus que fala, um Deus que existe, um Deus que se relaciona com todos nós, inferiores à sua pessoa, e se ele faz isso, ele demonstra amor incondicional. Nosso Deus tanto fala, como existe, como se relaciona, quanto ama. O nosso Deus ama. Por amar fala, orienta. E é mais ou menos assim, se você não entender na primeira, Deus chega para você e fala, quer que eu desenhe? Porque ele fala com o profeta pela linguagem, símbolo de palavras e escritas. Jeremias registra. Então atinge a nossa dimensão do raciocínio. Deus, quando se revela, ele ventila por dentro tal revelação. Deus, quando ele se faz entender, ele atinge as categorias do pensamento, da lógica. Por isso que disse o próprio profeta Isaías, naquele dia, nem os loucos errarão o caminho, porque Deus estará falando, e estará se revelando a todos. Então Deus tem a sua palavra, Deus tem a sua voz, e ele fala através desses símbolos. E Deus fala também por sentimentos. Você não sente algo de vez em quando? Você não tem uma impressão forte no teu coração? Não há certas visitações por dentro, imprimidas nas nossas almas, nos nossos corações, que se tornam bem nítidas da fala de Deus? São inquestionáveis. Então, tanto a perturbação quanto a inquietação ou a paz, a serenidade, são vozes de Deus na nossa consciência por dentro. Deus fala também por sentimentos, por emoções. Glória a Deus por isso. E às vezes ele recalca a fala dele, na palavra, no sentimento, e vai usando outros para confirmar a vontade dele para as nossas vidas. E podemos observar aqui neste texto o cuidado de Deus, porque Deus falou para Jeremias, tanto por palavras, por certos sentimentos, construídos dentro dele, e ele tinha que ter isso de forma bem firme em Deus, porque a oposição que ele passou foi muito forte. Mas vamos observar que Deus fala pelas circunstâncias, pelas situações, pelos contextos. Deus usa a linguagem de sinais, é o capital simbólico de Deus. Conforme eu falei, se você não estiver entendendo, Deus vai desenhar. Foi o que ele fez para Jeremias. Desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir a minha voz. Diz o texto que ele se levantou, desceu à casa do oleiro, e no verso 3, o oleiro estava fazendo nas rodas, naquele aparelho de fazer vasos, ele estava fazendo um vaso. Como o vaso que ele fazia de barro, quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Deus falando por circunstâncias, por sinais, por situações. Você consegue captar a voz de Deus através das circunstâncias, meu irmão? Você consegue farejar? Porque são sinais de Deus. Então, Deus tem cuidado de todos nós, porque Ele fala de diversas maneiras. A questão é se nós teremos
ou temos ouvidos para ouvir? Então Deus cuida de todos nós, queridos. Nosso Deus não é negligente. Se fosse outro Deus, uma divindade indiferente, um criador descuidado, silenciaria, daria de ombros, viraria as costas, jogaria no abandono. Conforme introduzi essa palavra falando, o abandono aí fora é grande, o descuido, os desamparos, mas Deus não. Ele elucida os seus atos, Ele faz advertências, Ele pontua os princípios dEle na palavra, Ele aponta o caminho de restauração, Ele profetiza a restauração, Deus redireciona, Deus fala, a gente não fica confuso. Por isso eu creio e vivo esse cuidado de Deus. Deus orientando. E aí o cuidado de Deus também, porque Ele controla as nossas vidas. Diz aqui o texto que a comparação é essa: como o vaso que fazia de barro se quebrou, tornou a fazer outro vaso, conforme o que pareceu bem aos olhos do oleiro. Deus controla as nossas vidas, igual a barro na sua mão. Esta é a comparação. Essa palavra aponta para um determinismo de Deus. Deus tem o controle das nossas vidas, como o oleiro tem o controle do barro. E eu quero te deixar tranquilo quanto a isso, porque de barro Deus entende. Diz lá Gênesis capítulo 2, verso 7, e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Então assim, ninguém tem que ficar dando palpite quando Deus estiver fazendo um barro em vaso. O original da palavra em Gênesis é Deus formando um boneco pela sua escultura. E Jeremias está entendendo a mensagem de Deus, porque esse trabalho de cerâmica era muito comum naquela época, e o profeta não deixaria de aprender as lições estampadas por Deus naquele cenário. E eu gosto de olhar para esse texto e lembrar daquele corinho que fala: nós temos que descer na olaria de Deus. E o corinho fala, né? Vocês conhecem, a gente desce como um vaso velho quebrado e sobe como um vaso novo. Mas tirando as lições aqui, queridos, para a gente demonstrar essa faceta de Deus, do Deus que cuida, eu quero te dizer nesta noite que o oleiro não joga o barro fora e pega outro. Diz o verso 4 que ele fazia de barro, se quebrou na mão do oleiro, ele tornou a fazer dele outro vaso. O barro é o mesmo. Ele vai insistir naquele barro. Eu creio que a gente pode tirar isso como lição nessa noite. Que Deus continua trabalhando nas nossas vidas, mesmo nas nossas deformidades, mesmo nas nossas imperfeições, mesmo nas decepções que nós provocamos a Ele. Deus não joga barro fora, Deus não desperdiça barro. Trazendo para as nossas vidas, Deus não desiste de nós.
não pega outro, não descarta, Ele não abandona, não. Deus continua cuidando da minha vida e da tua vida, continua insistindo em nós. Conforme falei, Ele se relaciona com o objeto menor que Ele, imperfeito, limitado, somos nós. Isso demonstra o seu infinito amor, isso demonstra a sua graça renovadora, isso é esperança para todos nós. Essa é nova chance que temos nas mãos do oleiro, a saber, Deus. Podemos arrancar uma outra lição, queridos, aqui nessa noite, que é a seguinte: o barro não tem poder de se automoldar. Você já tentou, eu também já tentei. A gente já fez aquelas medíocres promessas, principalmente na passagem de ano. A gente fala: oh, eu vou melhorar esse ano. Eu vou emagrecer. Esse ano eu vou ser um marido melhor. Oh, como eu vou. Esse ano eu quero ganhar dinheiro. Mas a gente não consegue, irmãos. Nós precisamos do oleiro para nos moldar. E nos moldar em vasos. Barro tem que estar nas mãos do oleiro. Nós não podemos nos afastar de Deus. Precisamos estar constantemente na presença de Deus. Estamos predestinados, como barro, a nos transformarmos em vasos. Nossas vidas nós não melhoramos nos impulsos, nos lampejos de virtudes que temos. Sim, glória a Deus por isso, mas aquela transformação que precisamos de forma visceral, intrínseca, nós não conseguimos. Precisamos que o oleiro nos toque, as mãos dele são poderosas. Pare de fugir então da casa do oleiro, barro. Por isso que você é o mesmo. Por isso que você não muda. Por isso que não há transformação. O oleiro quer te pegar. O oleiro quer te moldar. Essa autopreservação é um desserviço à transformação que Deus quer promover na tua vida. E eu vou dizer, irmãos, tem gente dentro da igreja fugindo do oleiro. Estou falando de ímpio, não estou falando de macumbeiro, eu não estou falando de gente que não crê no Senhor. Não, irmãos, Deus está falando é conosco aqui. Essa palavra era para a casa de Israel. E o que eu tenho contemplado como pastor é que as pessoas caem na mão de Satanás e não reclamam. Caem nas mãos de opressores e continuam lá. As pessoas caem nas mãos de ímpios e nem ora tentando sair, mas aí cai nas mãos de Deus, aí parece que caiu no inferno. Aí parece que é o pior lugar do mundo. Então, queridos, nós somos moldados nas mãos de Deus, porque nós somos barros nas mãos do oleiro, e o oleiro irá tocar todas as dimensões do barro e da nossa vida. Conforme falou o salmista: tu me cercastes por detrás e por diante, e puseste sobre mim a tua mão. Esta é a lição. Conforme Jesus falou, um trabalho bem artesanal: vinde após mim, e eu vos farei vasos. Então o barro não tem valor
Uma outra lição que podemos tirar como barro. O barro está predestinado a se transformar em vaso. Você, como barro, você não tem valor. Eu também não. Nós só teremos valor quando nós virarmos vasos, queridos. Deus quer fazer vasos de todos nós. Essa é a missão. Você está entendendo? A tua convocação. Sozinho, isolado, você não conseguirá. Jesus te convocou para você ir e dar frutos. O apóstolo Paulo pega emprestado essa ideia e ele vai falar a Timóteo que na casa, uma grande casa, há todo tipo de vaso. E ele vai apontar para aquele que se purificar, será vaso de honra, santificado, idôneo para o uso do Senhor e preparado para as boas obras. Então, queridos, o valor em nós é pequeno, porque nós somos barros. Mas quando ele fala aos coríntios, ele fala que há uma excelência, há uma visitação, há um enchimento, há uma porção da parte de Deus, e isso é excelente, isso é sublime. Este tesouro, a salvação, Jesus, as virtudes do Senhor, o caráter de Jesus, a confiança, a fé, o evangelho em si, ele repousa em vasos de barro, para que a glorificação seja tão somente do Senhor. É semelhante àquela ideia do burrinho que carregou Jesus na entrada triunfal de Jerusalém. Ou seja, o burrinho só participou daquilo e recebeu aquela festa toda porque Jesus estava nele. Caso contrário, ninguém notaria. Nosso valor está aí, queridos, no fato de Jesus gerenciar as nossas vidas. Você está entendendo, meu irmão, minha irmã, o mistério? Você tem que entender isso. Deus quer que você seja vaso. E você está com um DNA ainda, claro, de barro. E você tem que entender que Deus quer te transformar num vaso. Essa é a tua missão, essa é a minha missão. E aí, queridos, uma outra lição que nós podemos arrancar aqui deste texto nesta noite, que o barro só pode ser moldado enquanto estiver mole. Enquanto estiver mole. Provavelmente, aquela casa, aquela olaria estava perto de águas, e era assim que as olarias eram construídas, para que ficasse fácil o traslado do barro para a olaria, e também a água, o traslado da água. E todas as etapas de transformação de barro em vaso, era imprescindível a presença de águas. Se você baixar lá na internet, você vai ver o oleiro. Aquele filme Ghost, tem aquela cena erótica, onde eles faziam um vaso, então ali ia água. É a confecção. O barro tem que estar úmido para dar elasticidade. Só a água proporciona isso.
Nós temos que ser flexíveis nas mãos do oleiro. Então, queridos, quem endurece não obtém os contornos do Senhor. Quem enrijece não obtém o seu tamanho, a sua dimensão, o seu modelo. Barro bom é barro mole. E todo o processo de cristianização de todos nós é com base nisso, no adicionar de águas da parte de Deus. Observe os irmãos, que na conversão, Jesus falou para a samaritana: olha, na conversão eu já vou colocar aí uma fonte dentro de você, para jorrar, saltar para a vida eterna. É água da vida, para a gente ficar moldável. Na dureza de coração, Jesus também fala em João capítulo 7, olha, tem que ter água, e eu sou a água da vida. Quem tem sede, venha a mim e beba, porque rios de água viva correrão do seu ventre. Jesus é a água da vida. Barro bom é aquele que Jesus está aguando, umedecendo, visitando, encharcando, porque ele vai se tornando moldado. Aí não demora muito, esse barro é batizado nas águas, mais água, e vai amolecendo. E aí depois vem o Espírito Santo e fala: espera aí que eu vou encharcar um pouco mais, pela lavagem da regeneração e da renovação. Lavagem que renova, que umedece, que amolece. Então, queridos, a Trindade, ela tem essa tarefa nobre de sempre nos umedecer, flexibilizar, amolecer, moldar. Nós estamos nesse caminho. Não endureça o teu coração, diz o escritor aos Hebreus. Barro, não endureça. Essas são as lições. E a gente pode ainda contemplar, queridos, mais uma lição nessa lista. Retomando aqui o verso 4 novamente: assim como o barro se desfaz e quebra, quebrou-se na mão do oleiro, assim é a nossa vida, marcada por fracassos, mesmo nas mãos do oleiro. A gente não entende isso, porque a gente pensa: meu Deus, mas e a vida triunfalista do povo de Deus? A nossa fé não abre espaços, queridos, para os fracassos na vida cristã. A gente pensa que a gente vai vencer tudo. Mas, na verdade, esse trabalho todo do oleiro nas nossas vidas, de Deus nas nossas vidas, é para que a gente permaneça com fé, mesmo quando somos quebrados, quando nós fracassamos, quando a gente se vê com defeitos, quando nós somos esfarelados. Então, fracassos como este aqui do verso 4, o oleiro fazendo o vaso daquele barro, quebrou-se nas mãos do próprio oleiro.
Nós temos que abrir espaço para que, se houver fracassos, sofrimentos, males e dores nas nossas vidas, nós não desistamos daquele que tem nos moldado diariamente. É difícil dar glória a Deus mesmo nesse ponto aqui. A gente não consegue. Mas é uma realidade. Eu quero dizer, queridos, que nós temos fracassos pontuais, mesmo na olaria, mesmo nas mãos do oleiro. Nós fracassamos. E teremos que amadurecer a nossa fé, para que a gente compreenda que o nosso Deus vai além de circunstâncias boas ou más. Essa receitinha de bolo que a turma está acostumada a pregar aí, que Deus está a nosso favor e nós não passaremos por tribulações, por lutas, por dificuldades, isso é mentira. E temos um livro inteiro na Bíblia para falar essa verdade que estou falando, a saber, o livro de Jó. E num dia, veio um vento e matou o gado dele, e depois um temporal e matou os filhos, e depois isso, outra atrocidade, e foi destruindo tudo. E naquela conversa mística, espiritual, transcendental de Satanás com Deus, Deus falou o seguinte: Satanás vai até o ponto de não tirar a vida dele, só não toca aí. Como disse Spurgeon, Satanás é como um cão bravio, cuja coleira e o tamanho da coleira está nas mãos de Jeová. Ele só vai até onde Deus permite. Então, aquilo aconteceu com Jó, para nós entendermos e amadurecermos a nossa fé, de que se nós passarmos por dificuldades, tribulações, do lado de cada glória, nós não poderemos nos desfazer da aliança que nós temos com o nosso Deus. Esse é o nosso chamado, para que saiamos da infantilidade evangélica dos dias de hoje, aonde crente não pode nem morrer. Não pode. Se Deus quiser recolher alguém, não pode. Porque a gente não compreende, a gente não aceita, a gente se revolta, a gente não crê nesse Deus que permite quebradeira aqui e ali, fracasso aqui e ali, males aqui e ali. Então, queridos, essa é a lição. Deus nos quebra e permite o mal na nossa vida em certo grau. Aí teremos que entender, isso aqui é quase que irracional, que Deus é causa única de todas as coisas. Deus que está falando com a nação judaizante: olha, eu vou quebrar vocês. Eu estou ilustrando antecipadamente. E aí a nossa fé terá que ser sobre um Deus cujos julgamentos, todos eles são sábios. Em que esse Deus não precisa rever suas palavras, suas sentenças, suas ações, suas avaliações, porque Ele determina. A perspectiva de Deus, que vê todas as coisas, é a melhor. O valor que Deus atribui a tudo é o correto.
Apesar do fracasso pontual, Deus quebraria a nação. Deus sempre fará algo que seja bom para os seus, mesmo que ocorra um fracasso pontual. Irmãos, como é que eu entendo esse negócio? Isso aqui é um labirinto. Porque sofrimento fere inocentes. Nem sempre o justo prospera. E a gente vê algozes que não são punidos. E aquela dúvida de até onde é o diabo, até onde sou eu, até onde é consequência do que eu fiz. E isso também dá um nó na nossa cabeça. Qual é a porcentagem que depende de mim? Aí você é convidado a celebrar o mistério e falar como Jó: eu sei que o meu Redentor vive e por certo se levantará. Mas Deus faz o que faz, inclusive incluindo dores, sofrimentos, perdas, males. E Deus é tão sábio em fazer o que faz. E Ele faz, irmãos, para a gente ficar mais parecido com Jesus. Foi o que Paulo falou em Romanos: somos predestinados a serem conforme a imagem de seu Filho. E ele falou aos Coríntios: somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. E ele falou aos Efésios: até que cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, ao homem perfeito, à medida e à estatura completa de Cristo. Você pode dar um glória a Deus aí? Então Deus te escolheu, Ele está te amassando, Ele está dosando com a água da palavra que é dele também. Igual ao oleiro na roda, aquele instrumento começa a girar, com a roda maior gira os pés e a menor o barro. Você está sendo tocado pelo Senhor, o Senhor está te tocando, o Senhor está imprimindo pressões dele na tua vida em certas áreas. É da mesma forma. A ilustração cabe direitinho aqui. Ele vai imprimindo a mão dele e ele vai moldando conforme o desejo dele, usando situações positivas e negativas, dando o contorno necessário. E se tiver intempéries nesse barro, ele vai arrancar. Porque se ficar uma lasquinha de uma pedrinha, eu quero te dizer que a tua provação não acabou. Sabe por quê? Porque depois que o barro estiver pronto, tem o forno. Nós vamos chegar lá. Fique contente não. Então tem a pedrinha. Se for para o forno com a pedrinha, vai trincar. E aí vai derramar a água e vai escorrer. Não vai ter funcionalidade nenhuma, propósito nenhum. Aí então Deus para, como oleiro, arranca a pedra, a intempérie. Estava quase pronto. Aí ele vai, enfia o dedo assim para tirar um gravetinho. Aí, meu irmão, você fala: mas Deus,
estou chegando lá. Aí Deus fala, não, vou ter que amassar um pouquinho mais. E vamos moldar de novo. Você está entendendo, irmão? Ou quer que desenhe? Deus vai tocar em nós, irmãos. Deus tem tocado. Porque Ele é o oleiro que ama. Então Ele arranca carnalidades, Ele arranca palavras, Ele arranca pensamentos, Ele arranca maus comportamentos, Ele arranca aquilo que dá mau testemunho lá fora, Ele arranca a tua impulsividade, Ele vai arrancando, e Deus vai arrancar, meu irmão. Por isso que você passa o que passa. E eu idem. Aí Ele pressiona tal, macera novamente, desconstrói tudo aquilo que estava construído, coloca mais água e vai te amolecendo, e vai amassando de novo, e vai pondo na roda, e reconstruindo, agora com a digital dele, com a imagem dele, com a assinatura dele, para que você fique parecido com o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Tem crente que não entende isso. E isso, irmãos, é até o último respiro da nossa vida. Esse é o nosso Deus. Cristianismo sem se parecer com Jesus não é conversão. Nosso chamado é esse: ser parecido com Jesus. Por isso que Deus está moldando. Mas aí, queridos, caminhando para o final, Deus cria saídas. Deus acelera processos. Deus suspende juízos. Deus facilita coisas. Deus impede a disciplina. Diz aqui o verso 8: se tal nação, porém, contra a qual falar, se converter da maldade também, eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. Então Deus falou, olha, eu vou quebrar você e tal, vou reconstruir novas bases, uma nova aliança, é o símbolo do vaso restaurado, mas como era uma palavra antecipatória, preventiva, Deus ainda fala com o profeta o seguinte, olha, se vocês se converterem antes do juízo, eu vou me arrepender do mal que eu estou sentenciando. Deus muda o tratamento. E graças a Deus por conta do arrependimento também. Então se o homem, a nação se arrependesse, Deus se arrependeria. Isso aqui é uma forma de Deus falar. Haveria possibilidade de restauração, suspensão do juízo. Deus desviaria o furor dele, as consequências. Então, queridos, o que faz a nossa vida ficar facilitada no aspecto do sofrimento? Ora, o coração quebrantado, uma têmpera de uma pessoa arrependida diante dos males que faz, uma conversão genuína. Aí Deus vai tornando e mostrando a sublimidade da vida cristã. E quem está com esse coração contrito, um coração quebrantado, que experimentou esse mecanismo aí do arrependimento antecipatório, fala, puxa, ainda bem que eu já pus minha boca no pó, ainda bem que eu já percebi, ainda bem que eu já flexionei meu coração, não endureci, ainda bem que eu já permiti que a lavagem regeneradora da palavra de Deus me visitasse, eu já amoleci, Deus já me moldou diferente, já amputei comportamentos ilícitos, glória a Deus por isso. Aí aquela ausência de percepção de que a gente estava
como bastardo, isso é banida. Aquele estado de ignorância vai sendo anulado. E Deus reforça o sentimento de que nós pertencemos a Ele. Puxa vida, Deus tem cuidado de mim. Pensei que estava à margem. A vida fica ancorada no mistério de Deus. Na casa do oleiro, quebrantados, submissos, em arrependimento, nós trilhamos novos caminhos. Seja esse vaso, meu irmão. Moleça aí o teu coração. Deus tem falado com todos nós, conforme falei. E aqui a gente vê 3 situações, e eu já encerro. Que a primeira é a seguinte: é a que Deus falou: olha, vocês estão no erro, a consequência é o cativeiro, se arrependa com antecedência e está tudo certo, está suspenso o juízo. Uma outra situação foi o que eles passaram, eles endureceram, porque essa profecia antecipatória não valeu. Eles endureceram, a nação inteira endureceu, continuou na idolatria, e eles foram para 70 anos de cativeiro. Preferiram passar pelo cativeiro. E uma terceira situação é aqueles que Deus fala, ele endurece, vai para a disciplina, endurece de novo, e se torna recorrente as quedas, mesmo depois de tais disciplinas. O arrependimento sempre é primordial em todas elas. Quanto antes nos arrependermos dos nossos pecados, tanto melhor será as transformações e as possibilidades de restaurações nas nossas vidas. Fardo leve, possibilidade de retorno, ídolos dos corações arrancados, princípios cristãos, novas têmperas, tudo fica mais facilitado. Então, queridos, Deus é um Deus que cuida e que exige de nós essa posição. Falhar, nós falharemos. Deus quer que sejamos esses barros flexíveis para não cairmos em juízo, em consequências dramáticas, em situações de cárcere do ponto de vista espiritual. Deus cuida de nós, queridos, mesmo dentro das disciplinas. Vamos ficar em pé, vamos orar. Eu quero orar por você que está prevendo um cárcere à tua frente, porque pegou uma vereda, de pecado. Eu quero orar por você que não ouviu o alerta de Deus e caiu na disciplina de Deus. Está nesse cárcere de sofrimento. E quero orar por você que tem isso como estilo de vida na tua vida. Que
que já caiu, já endureceu o coração. E esse tipo de atitude é repertório na tua história. Deus sempre te alerta e você sempre cai. O que cabe a nós nessa oração é arrependimento. Nessas três situações. Israel não caiu novamente, porque o cativeiro babilônico foi tão ferrenho, mas tão ferrenho, que depois dele, eles destruíram todos os altares. Só não agora, né? Com essa nova turma de judeus, místicos, são quase satanistas por causa da cabala, cheio de símbolos, que deixaram a lei do Senhor. Mas a posteriori, depois daquele cativeiro, a aliança com o Senhor foi renovada. Então feche os teus olhos, coloque a sua vida nas mãos do Senhor. Senhor, o Senhor é um Deus que cuida. O Senhor é um Deus que trabalha nos nossos corações, que molda as nossas vidas. O Senhor é um Deus que faz, que refaz. O Senhor é um Deus que não desiste de nós, que nos molda à semelhança de Jesus, que, ó Pai, transfere valor às nossas vidas. O Senhor é um Pai que cuida. Nós vemos a paternidade do Senhor neste texto dramático, disciplinar. Nós vemos, nós enxergamos. Porque qual é o pai que não corrige o filho rebelde? Qual é a mãe que não coloca de castigo? Deus, assim é o Senhor, assim foi o Senhor com Israel, assim é o Senhor conosco. O Senhor não é um Deus permissivo, um Deus alienado, um Deus bonachão, um Deus que faz vistas grossas, um Deus que abençoa aquele que é insubmisso, rebelde. Não, Senhor. O Senhor tem a tua lógica, a tua revelação. O Senhor é igual a Pai. Por isso que o Senhor tem nos alimentado, tem cuidado de todos nós, tem nos guardado, gerado afetividade. O Senhor tem tecido bons relacionamentos, o Senhor tem nos dado concretude. Estamos com a nossa vida, ó Pai, e de forma realizável, mensurável, Senhor, nós estamos caminhando, é pela Tua graça. Deus, eu oro, Senhor, pela vida dos meus irmãos, pela minha vida. Deus, fale antecipadamente, para nós não cairmos em juízo, sofrimento desnecessário ou disciplina. E aqueles que já estão passando momentos de lutas sofríveis, Senhor, em nome de Jesus, que nesta noite, com este arrependimento declarado aqui, Senhor, porque a tua palavra diz, o Senhor se arrependeria do mal que dissera. Tira, Senhor, acelera, o Senhor é Senhor do tempo, o Senhor pode, ó Pai, em nome de Jesus, suspender tais consequências dramáticas, uma vez que estejamos de posse das lições dessas consequências. Deus, e em nome de Jesus, quebra na vida do meu irmão, da minha irmã, Senhor, esses temas que são recorrentes. Quebra, Senhor, trabalha o coração. Deus, esses transtornos, essas obsessões, essas compulsões que descontrolam totalmente, conforme falei, faz parte do repertório da história da vida do meu irmão ou da minha irmã, Senhor. Em nome de Jesus, quebra esse ciclo do erro,
Quebra, Senhor, esse hábito da tendência, ó Pai querido, da autossabotagem. Quebra em nome de Jesus para a tua glória. Nos liberte nesta noite e repouse a tua paz. Deus, eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Que o amor de Deus, o cuidado do Senhor, a salvação de Jesus, a expiação de Jesus e o consolo, o convencimento do Espírito Santo seja com a tua vida, para te moldar a semelhança do Filho, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, uma semana de vitória. Amém? Dá um abraço e teu irmão. Deus te abençoe.